Olá, desbravadores! Olá, você também que não é desbravador, você é muito bem-vindo aqui. Esse é o nosso terceiro vídeo da série Classe Bíblica. Bom, e o que vamos estudar? Lógico, todos nós já sentimos sede, né? É uma necessidade nossa. Acredito que quase todo desbravador já se deparou com algum córrego e sentiu vontade de beber daquela água. Mas um desbravador treinado, ele sabe que água não tratada ela pode conter doenças e parasitas. Por exemplo, a lombriga, a giardia. Aí a gente para e pensa, mas por que Deus criaria bichos tão estranhos como esses? É o que vamos estudar na lição a seguir. Infiltrados. Bora, galera? Vamos lá. Natureza. Deus criou todos os seres vivos bons, como diz lá em Gênesis 1:31. Mas não os criou exatamente como nós os conhecemos agora. Algo se infiltrou no nosso planeta. Os parasitas chegaram camuflados aos hospedeiros. É o caso de um tipo de verme que infecta os caracóis. Depois que eles se alojam nos olhos dos caracóis, eles chamam a atenção dos pássaros, que vêm para devorá-los. Dessa forma, os pássaros, sem saber, são infectados e levam consigo aquele verme, aquele parasita. Um anjo rebelde foi expulso do céu, se disfarçou como um animal no jardim do Éden e se apresentou, trazendo dúvidas sobre Deus, sendo assim um parasita no nosso planeta, como está lá em Gênesis 3. Existem parasitas externos, como sanguessugas, lampreias e alguns tipos de insetos, mas outros são ocultos e agem dentro de suas vítimas. Se descobriu uma espécie de verme que se infecta no cérebro dos peixes, fazendo com que eles fiquem em um estado demente e comecem a nadar próximo da superfície, como se fosse um ato suicida. E um peixe que nada muito raso, normalmente é pego para sua presa não, né? Para seu prendedor. Corta o sapato aí, vamos lá. E um peixe que nada muito raso é bem mais fácil de ser pego pelo seu predador. E o predador que o pesca, que o devora, leva consigo aquele mesmo verme que estava infectando o peixe. Este verme horrendo ilustra como funciona os anjos maus hoje em dia nas nossas vidas. Olá, desbravador! Hoje eu venho falar sobre a origem do mal. Por que o mal começou, por onde começou e quando começou. E o mal onde começou? Começou onde? Lá no céu, bem antes da humanidade. Começou através de um anjo querubim, o anjo chefão dos outros anjos. Acima desse anjo, acima de Lúcifer, que é o nome dele, só estava a Trindade, que é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas para entender mais isso, vamos ler Ezequiel 28:14. Diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Lúcifer era um anjo perfeito, era bonitão, era o comandante da guarda dos anjos. Então, perfeito, né? Até sua criação, até achar sua iniquidade no seu coração. E todo o mal desse mundo começou no coração de um anjo. Vamos continuar a entender mais isso em Isaías 14, versículo 12 a 14. Isaías 14, versículo 12 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, serei semelhante a Deus. Então esse anjo era perfeito até que se achou
iniquidade no seu coração. Então o pecado sempre começa no coração. E através disso ele queria tomar o trono de Deus, ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria ser mais do que Deus. Então com tudo isso começou o mal dentro do coração de um anjo, dentro do coração de um querubim. Ele nunca obedeceu a Deus. Ele ainda enganou uma terça parte dos anjos. De 10 anjos lá no céu, ele enganou 3 anjos. Então, com tudo isso, ele foi lançado fora do céu. Foi lançado para a terra. Então, foi assim que começou a origem do mal. Bom, galera, é o seguinte, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e ler comigo aí do verso 1 ao verso 6. Que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse texto aqui mostra como foi a atitude, qual foi o plano de Satanás para enganar Eva, para enganar Adão e para enganar a humanidade. Da mesma forma que Satanás lá no Jardim do Éden enganou a Eva, também tenta nos enganar. Como os parasitas que chega de forma sorrateira, se instala e de forma que nem se percebe, vai lá e causa um mal danado que nem conseguimos imaginar, até que o mal seja feito. Satanás escolheu o animal mais bonito, que mais chamava atenção lá no Jardim do Éden. O animal mais brilhoso, que voava com asas, que chamava atenção. Da mesma forma ele faz com cada um de nós hoje. Ele cria as melhores estratégias possíveis para chamar a minha atenção e a sua atenção, para que de uma forma sorrateira e de uma forma ali escondidinha ele consiga enganar você e a mim, e levar você e a mim para desobedecer a Deus e para estar distante dele. Então tome muito cuidado com Satanás. Ele pode usar qualquer coisa que esteja pertinho de você e lhe enganar. E eu trago uma pergunta aqui para vocês. Uma vez infectado, a quem um homem entregou o domínio deste planeta? Quem está dominando este planeta? Será que é Deus? Jesus? Satanás? Abram suas Bíblias lá em Lucas capítulo 4, do verso 3 ao 6. E diz o seguinte, verso 3. Disse-lhe então o diabo: Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Sabe, por mais que Satanás se ache no direito de dominar o mundo, só porque infectou o ser humano lá no Jardim do Éden, sabe que esse não é o plano original de Deus. Que nós possamos ficar tranquilos, porque Deus não criou o mundo para que nós possamos viver com dor, com medo, que nós possamos viver em guerra. De forma alguma, pelo contrário. Deus criou o mundo perfeito. Satanás pode até pensar que tem o domínio do mundo, que tem o domínio da terra. Mas Deus
ainda é o Criador soberano. E Ele é o único capaz de consertar o planeta e de consertar as nossas vidas. Amém. Desbravadores, e olá para quem também não é desbravador, mas está assistindo o nosso vídeo. Hoje o nosso estudo, uma das perguntas que temos é: qual é a obra de Jesus? Então vamos ver em 1 João 3, verso 8, que diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, então a obra de Jesus é o que? É destruir as obras do diabo, né? Então foi para isso, né, que Jesus veio aqui à Terra, para morrer, para que toda a obra que Satanás, né, planeja, arquiteta, fosse destruída. Desbravadores, vamos imaginar agora uma coisa incrível. Finalmente vocês podem sair de casa e viajar com sua família. E vocês vão fazer uma coisa melhor ainda. Vão de carro, observar a paisagem, tomar aquele vento fresco na cara, olhando pela janela. Vocês vão passar por isso agora. Mas no meio do caminho, o carro quebra. Olha só. Você por algum acaso acha que você vai pensar no cara que criou o carro, no mecânico que fez o carro lá na fábrica? Você por algum acaso vai olhar lá para o criador do carro? Não. Você provavelmente vai pensar em três coisas. A primeira hipótese é que você não cuidou do carro, que você não fez a manutenção necessária para poder sair naquela viagem. A segunda hipótese é que o carro ele foi planejado para um propósito, mas ele não é ilimitado. Ele necessita de consertos, ele necessita ser usado da melhor forma possível, certo? Para que assim ele possa durar cada vez mais. E a terceira hipótese é que o carro, por mais que ele tenha sido bem avaliado por você, por mais que ele tenha sido bem usado por você, no final das contas ele pode ter sabotado. Alguém pode ter ido lá e mexido alguma coisinha no motor e isso fez com que ele quebrasse. A nossa vida hoje aqui no planeta Terra é como uma viagem nesse carro. A gente está viajando, mas esse carro está quebrando. E a gente não pode pôr a culpa no Criador, porque nós deveríamos ter feito a manutenção. Nós deveríamos saber que os nossos recursos aqui, eles não são eternos, eles são limitados. E por terceiro, sim, o nosso planeta foi sabotado. Sabotado por anjos maus, anjos que trouxeram a mentira, que trouxeram a desordem e que faz com que a gente não cuide bem do nosso planeta, do nosso lar. Oi, gente! Bom, vou lançar mais um desafio para vocês cumprirem durante essa semana e o desafio é muito simples. Vocês já ouviram falar nos frutos do Espírito? Se não, está no momento de aprender agora. Lá em Gálatas capítulo 5, vocês vão encontrar quais são os frutos do Espírito. A obra do Espírito Santo é curar os resultados do pecado em nós e desenvolver os seus frutos. Então, o desafio é, vocês irão aprender e memorizar quais são os frutos do Espírito e depois irão postar nas suas redes sociais. Na sequência que está lá, viu? Então, eu espero que vocês cumpram e comentem aqui embaixo o desafio cumprido, tá bom? Até a próxima! E então, ao término desse estudo, você decide hoje resistir às tentações de Satanás, dizendo não para o inimigo de Deus, e decide ficar ao lado de Jesus em qualquer tempo, em qualquer lugar? Se esse fosse o desejo, eu queria convidar você agora a fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Santo e Eterno, obrigado, ó Pai, porque nós podemos aprender na Tua Palavra sobre as tantas e tantas estratégias do inimigo para nos tirar a salvação que é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Nos dá força para dizer não ao inimigo de Deus
e a resistir às sustentações, mostrando para o mundo que o Senhor Jesus Cristo é o mais importante para nós. Nos abençoa, dá-nos força em nome de Jesus. Amém.